Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco e Manuel Filomeno Miranda. Ontem a gente começou a leitura com o capítulo 1, Intercessão Providencial, onde a gente estava falando sobre as casas espíritas, os ataques, né, dos espíritos mais infelizes, através das brechas que os médiuns dão, pela falta de regra, disciplina, até pela maledicência, pelas intrigas, as panelinhas que são feitas dentro da casa espírita, que acabam abrindo uma brecha para a espiritualidade inferior entrar e atrapalhar os trabalhos mediúnicos, a assistência àqueles que vêm buscar socorro numa casa, seja na casa espírita ou seja em qualquer lugar onde a gente tenta desenvolver uma boa religiosidade, fortalecendo o espírito, né, desenvolvendo o espírito daquela pessoa para uma condição melhor. Então, os espíritos inferiores não querem que a gente faça isso, nem que a gente progrida e nem que os médiuns trabalhem pela progressão dos demais. Então, eles vêm para atrapalhar. E quem abre essa porta somos nós mesmos, sejam os assistidos, que já vêm perturbados, ou sejam os médiuns que não têm a disciplina para saber lidar com as situações dos homens, né? Acabam sendo mais humanos do que médiuns, do que espíritos. Então, a gente tem que ter uma atenção especial quanto a isso. Nessa reunião onde o Manuel participou, foi falado na espiritualidade, chamando a atenção dos espíritos para que venham à Terra para auxiliar as casas que estão tendo esses ataques, né, dos espíritos menos elevados. Aí fez um silêncio oportuno, como se o auditório cativado guardasse as palavras e as reflexões e se permitisse impregnar pelo conteúdo da mensagem. Com o semblante assinalado por leve melancolia, resultante da análise grave, a veneranda mensageira prosseguiu. Iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se, na atualidade, embora hajam fruído de outras benéficas ocasiões que desrespeitaram antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais que têm estado retidos em regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Então, é a última chance, segundo a espiritualidade e os livros que a gente tem lido, desses que são menos evoluídos virem para o planeta Terra. É a última chance, né? Os menos evoluídos não vão continuar encarnando aqui. Por quê? Porque aqui vai ser um planeta de regeneração. E sendo de regeneração, espíritos menos elevados não participam. Vão ter que ir para outro planeta menos elevado de acordo com o seu grau de evolução. É só fazer um dedo aqui, que senão depois eu esqueço. Dura aqui a montadura. Calcetas e alucinados promovem contendas e produzem justas ferozes, transformando as instituições em campos de batalha destrutiva sem dar-se conta do prejuízo moral e doutrinário que ocasionam. Para contê-los, amorosos benfeitores da humanidade vestem-se de matéria a fim de os socorrer e os amar. Entre esses, a comunidade franciscana, que revolucionou o fim do século XII e o começo do século XIII. Está renascendo para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a Igreja do Amor, conforme Jesus havia solicitado a São Francisco em São Damiano. Ou seja, a corrente franciscana está vindo aí, né, a corrente franciscana viveu entre o século XII e XIII, mas está reencarnando para vir ajudar a esses espíritos menos evoluídos que aqui estão. E por que essa corrente franciscana está reencarnada? Para, de novo, né, tentar levantar uma igreja baseada na humildade, na caridade, como era Francisco de Assis. E não essa igreja que vinga por conta de bens materiais, dinheiro, posse, poder, envolvimento com política, com corrupção. Então,
essa igreja que está aí é uma igreja que vai contra o nosso desenvolvimento espiritual. Então, eles estão se levantando, esses franciscanos, para fazer uma reforma na igreja. Seja ela católica, seja ela protestante, seja o próprio espiritismo. Esses franciscanos, eles têm uma luz muito grande ao qual eles podem e devem transformar muitas pessoas. Mas os espíritos menos elevados precisam estar atentos, né? Se a gente quer essa condição de evolução maior, a gente tem que estar atento. Tem que se juntar àqueles que são melhores do que nós, para que a gente possa seguir o caminho deles. Se a gente se juntar só aos iguais, a gente não sai do lugar. É como eu falava para os meus alunos. Se eu pegar uma criança de 10 anos para tirar dúvida com uma criança de 10 anos, o que vai sair disso aí? É a mesma vivência praticamente. Mesmo que eles tenham um pouquinho mais de bagagem um ao outro, a bagagem de conhecimento dessa encarnação pelos 10 anos de vida é a mesma. Não vai evoluir muita coisa. Então a gente tem que dar um passo adiante. E para isso a gente precisa de pessoas que estão nesse passo adiante, né? Tem a tarefa de preparar as mentes e os corações para o restabelecimento dos incomparáveis milagres do amor, conforme Jesus o fez, antecipado por missionários do conhecimento que em Roma e em todo o Império diminuíram o clamor das contínuas guerras, dando lugar às manifestações de justiça e de misericórdia, de que foi rico o seu ministério na terra. Depois virá ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus. Tratar-se-á de um ministro de alta abnegação, qual aconteceu nos inovidáveis dias do passado, quando modificou totalmente a estrutura da fé cristã, embora as tremendas adulterações que vieram após a sua desencarnação. Infelizmente, ainda é da natureza humana o vício de adaptar o conhecimento libertador à estreiteza da sua compreensão, de submeter a lição sublime aos impositivos das paixões e dependências, hábitos doentios e conformistas, geradores do alucinado e equivocado prazer. Em um novo programa, no entanto, não deverão ocorrer os riscos que se apresentaram no pretérito, porque aqueles que se negarem a seguir corretamente ou criarem impedimentos à sua divulgação, a vivência serão exilados automaticamente, por meio da sintonia mental e moral com o planeta inferior, para onde se transferirão em estágio forçado até que lhes ocorra a renovação indispensável, capaz de fazê-los ascender em retorno à Terra, mãe generosa que lhes é o berço feliz. A soberba e o falso intelectualismo, a necessidade de variações de comportamento, vem conduzindo expressivo número de adeptos da revelação dos guias da humanidade. As propostas agressivas conforme a sua maneira de entender, e alguns se atrevem a dar nova interpretação às obras da codificação, num alucinado projeto de atualizar a verdade, as reflexões do codificador inspirado pelo Senhor e vaso escolhido para a construção do mundo melhor. Dominados pela vaidade, deixam-se outros dominar por entidades intelectualizadas e de baixo nível moral, que os mistificam assacando acusações indébitas contra tudo e todos que lhes não compartem as ideias esdrúxulas e extravagantes. Graças à comunicação virtual, divulgam-se acusações sórdidas contra os servidores fiéis a Jesus, que não estão à cata de promoção pessoal nem de exibicionismo egóico, semeando espinhos pela senda que eles devem percorrer. Intimorados, no entanto, esses discípulos da última hora prosseguem inatingidos, ignorando o mal para somente construir um bem. Esse ultraje, ora sutil, noutros momentos agressivo e direto, tem desanimado indivíduos frágeis que se fascinam com a beleza da doutrina e se decepcionam com a conduta de alguns daqueles que apresentam como seus seguidores. Piorando o quadro, no entanto, as disputas por cargos administrativos a fim de imporem suas maneiras especiais de governança das consciências, em lamentáveis ressonâncias do passado, quando, em outros credos,
foram impiedosos e dominadores, vêm se tornando triviais, sempre em ouvido das diretrizes do mestre ao afirmar: quem desejar ser o maior, seja o servidor de todos. Muito tormento, por exibição pessoal, tem induzido os descontentes à criação de esquemas de trabalho que violam a simplicidade da mensagem de Jesus, enquanto outros se autodenominam inspirados pelo próprio Senhor ou se apresentam como reencarnantes famosos. Meu Deus! Muito tormento por exibição pessoal tem induzido os descontentes à criação de esquemas de trabalho que violam a simplicidade da mensagem de Jesus, enquanto outros se autodenominam inspirados pelo próprio Senhor, ou se apresentam como reencarnantes famosos, cujas existências foram de sacrifício e de abnegação, como se pudesse haver retrocesso no programa da evolução. Misturam-se, em consequência, os interesses vis de encarnados com desencarnados, aumentando as dissensões e gerando os ódios que já deveriam estar ultrapassados pelas relevantes conquistas das ciências psicológicas, que demonstram os malefícios que causam a todos quantos lhes permitem guarida na mente e no sentimento. É um momento muito grave, porque há urgente necessidade de consolação aos que se sentem deserdados, aturdidos com as ocorrências afligentes que os surpreendem nos mais diversos segmentos da sociedade. A hora exige atenção e cuidado ante o número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras, que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. Urge que os servidores do Evangelho restaurado reconsiderem condutas e voltem a trilhar a difícil estrada pedregosa por onde peregrinou o Mestre, sem as lisonjas e os destaques sociais, nem as honrarias humanas que muito agradam à inferioridade moral e pervertem os sentimentos que se deveriam ornar da simplicidade e renúncia. A tribuna espírita não é pódium para disputas de exaltação do personalismo, nem instrumento de projeção da mesquinha necessidade de aplauso. Antes, é área de compromissos graves com o ensinamento exposto, de forma que valham mais os atos do que as palavras memorizadas em exórdios brilhantes. Isto porque, conhecendo as debilidades morais dos que ali se apresentam, os adversários espirituais seguem-nos, empurra-nos a compromissos afetivos ilusórios e desgastes sexuais resultantes do fascínio que exercem em pessoas viciadas de mente pervertida, dominados pela vã cultura e pelo entusiasmo dos insensatos, abrem espaços emocionais muito amplos para a instalação de conflitos que os atormentam, que os levarão ao abandono das tarefas, quando contrariados ou simplesmente entediados, a caminho de desditosas depressões e obsessões soezes. A instituição espírita de hoje deve evocar a casa do caminho, onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre, a fim de que tivessem forças para o testemunho, o sublime holocausto da própria vida. Novamente silenciou com a voz suavemente assinalada pela emoção que lhe invadia o ser angelical. Aí na segunda-feira a gente continua ainda esse capítulo. Segunda vai ser dia 17. Ele é bem grande, mas semana a gente termina. Vamos dividir em 3 partes aqui. A de hoje, ele está falando o seguinte, gente. Além da casa espírita ou de qualquer outra religião ter a questão da maledicência, né, dos vícios, de ter aquela questão da promiscuidade, dos nossos defeitos enquanto pessoas e espíritos, a gente deixa passar isso como trabalhadores de uma casa. Não é que a gente tem que ter 2 caras, ter 2 comportamentos. Na verdade, a gente tem que ter um comportamento de disciplina o tempo todo, seja médium trabalhador da casa espírita ou médium não trabalhador, porque médium somos todos nós. Só que
Alguns, além de ter esse negócio das panelinhas, eu gosto de ficar com fulano, não gosto de trabalhar com ciclano, né? Às vezes eu me pego nisso. Às vezes eu me assemelho mais com uma pessoa para o trabalho, porque é mais disciplinada, mais séria, do que uma outra que fica brincando, que fica falando algumas coisas que não são legais, que não são pertinentes ao trabalho. E aí eu faço essa escolha, eu falo, eu prefiro trabalhar mais com esse do que com aquele, né? Na verdade, nós não deveríamos ter isso. Eu prefiro. Na verdade, todos deveriam ter a consciência para trabalhar seriamente com disciplina e responsabilidade bem assumida. E isso gera em pessoas que são um pouco mais sérias essa questão de não querer participar de alguns grupos. Para vocês terem uma ideia, já não é de hoje, eu venho tentando montar um grupo de WhatsApp para estudar qualquer livro, que seja o livro dos Espíritos, que seja o Evangelho ou um livro novo. Eu comprei o livro O Evangelho de Maria de Madalena. Eu sou doida para saber sobre a história de Maria de Madalena. E esse livro ele é bem grosso. Eu ia trazer ele para o canal, para a gente estudar aqui, mas o que vai acontecer? Geralmente é o Gilberto que participa, né, dando um retorno por escrito do seu entendimento, da sua compreensão, e os demais curtem, os demais visualizam, mas não comentam. Então não é um estudo propriamente dito, porque o estudo eu também preciso entender o que o outro que está vendo está compreendendo. É uma troca. Aqui acaba sendo um estudo muito meu, interpretação minha, e não é lei minha, eu não estou na minha razão, eu não sou dona do saber, eu estou indo pela minha pequena compreensão. Então, às vezes dá até medo, já falei isso várias vezes, não me sigam, porque de repente a minha interpretação está errada. Eu estou aqui tentando entender o livro, tentando entender a obra, mas eu sou leiga, eu sou uma professora de 1º a 5º ano, me pergunta 4 operações e o babebibobu que eu sei dizer, mas são textos de difícil compreensão. Maria de Madalena, quando eu peguei, eu falei, eu vou trazer para o canal, que nem que seja o Gilberto, vai conversar comigo lá no canal. Mas eu não tenho gabarito para ler aquele livro sozinha. Aí eu entrei num grupo de médiuns, entrei num grupo de amigos, no WhatsApp, nos 2 grupos e coloquei, gente, vamos montar um grupo no WhatsApp para estudar o livro Maria de Madalena? Eu queria muito ver como que é esse evangelho, porque eu já vi 2 filmes da Maria de Madalena com interpretações diferentes sobre a vida dela. E o livro vai me trazer uma outra interpretação, com certeza. E eu sou curiosa sobre Maria de Madalena. Eu creio que ali não está só a figura de uma prostituta. Ela andava com Jesus para cima e para baixo. Por que essa mulher não aparece na Bíblia? Ela aparece só como uma prostituta que ia tomar pedrada. Por que não aparece ela caminhando com Jesus, vendo Jesus depois na parte onde ele se materializa, que a gente comemora a Páscoa? Por que não falam mais dela, se ela era totalmente fiel a Jesus? Inclusive tem alguns relatos que dizem que ela foi apaixonada carnalmente por Jesus. E que Jesus, por ser um espírito superior, perfeito, não se apaixonou carnalmente, mas se apaixonou pela figura da Maria de Madalena. Ele se afinizava demais com ela, ele gostava muito dela. Alguns relatos dizem isso, mas eu quero ir aprofundar. E para aprofundar eu preciso estudar. O livro está aqui em casa, ele é mais grosso do que esse. Eu sozinha não tenho gabarito. Eu já me coloquei à disposição para abrir um grupo de WhatsApp para a gente ler e cada um falar um pouquinho do que entendeu. Eu não consigo uma pessoa para abrir esse WhatsApp comigo e estudar comigo. Eu não consigo uma pessoa. No meu WhatsApp eu dou bom dia, todos os dias eu dava para 163 pessoas. Eu cortei algumas pessoas porque são pessoas que nem respondem meu bom dia. Não faz questão de responder meu bom dia, eu vou ficar dando bom dia para a parede. Então eu tirei essas 60 pessoas aí, eu tô com 100 pessoas no WhatsApp. No meu Face deve ter uns 250 mais ou menos. Eu tenho 3 canais de YouTube. Eu tenho um canal no Quai. Agora eu tô com um que é de piadinha lá no TikTok. Então, assim, eu sou uma pessoa que tá na rede social caçando pessoas e eu não consigo uma para abrir um grupo de WhatsApp e estudar uma obra. Para vocês terem uma ideia, como é difícil. Os médiums, geralmente, eles acham que sabem tudo.
As pessoas, geralmente, já acham que elas já estão definidas pela sua religiosidade, elas não precisam aprender mais nada. Então, é muito difícil você encontrar alguém que queira, de fato, com humildade, aprender mais, se dedicar mais. Eu tenho problemas pessoais, eu estou aqui. Com cabeça cheia ou vazia, eu estou aqui. Eu me prontifiquei a estudar, eu preciso estudar, eu tenho que ser regrada. Meu amigo Gilberto, a gente fez amizade aqui no canal do YouTube. De tanto ele me seguir, de comentar, a gente acabou fazendo amizade. Ele já tem meu WhatsApp, eu conheço a esposa dele. Mas pelo interesse em comum de estudar. A pessoa está cheia de problemas, mas não se limita aos problemas, ela vai buscar o estudo. Bom será se não sobrar eu e o Gilberto para montar um WhatsApp e estudar o livro da Maria de Madalena, que é o que eu estou vendo que vai acabar acontecendo. Porque ele entra em todas comigo. Agora, quantas pessoas eu conheço, quantas pessoas tem um dia que esse canal aqui, ele deu, se eu não me engano, foi 180 visualização. Estourou. E eu não tenho 180 inscritos nesse canal. Se eu não me engano, são 92, 93 pessoas inscritas. Ou seja, pessoas muito além do costume entraram no canal, viram os vídeos. Mas se eu chamar para abrir um grupo de WhatsApp para estudar uma obra, corre todo mundo. Aí o que o texto está dizendo? Essas pessoas que correm do estudo, de se estruturar, de se disciplinar, são pessoas que já acham que sabem tudo, que já brilham sozinha, não precisa de ninguém. Eu entrei num grupo de médiuns a convite de um amigo bem próximo, que eu gosto demais, que eu amo. Ele falou, Patrícia, entra nesse grupo aqui que é grupo de médiuns, para você saber que os dias de palestra, os temas de palestra e tal. E ali você também pode propagar os dias que você vai dar palestra. Eu entrei para ver como que agia o grupo. E aí eu comecei a colocar alguns vídeos meus, link, né? Que nem pesa no celular. Porque o link só vai pesar no teu celular se você abrir o link. Se você não clicar nele, passa batido. Não fica sujeira no teu celular, não pesa teu celular. Aí eu comecei a colocar os links dos vídeos e coloquei, acho que um vídeo só. Que era o que eu faço de sábado, que é um vídeo de 3 minutos. Aí não é link, aí é um vídeo. Mas também abre quem quer. Quem não quer não precisa abrir, não vai pesar o celular. Aí eu coloquei. Aí ele, com todo o carinho, o jeitinho dele, falou, Patrícia, você não leva mal? Não coloca vídeo seu lá no grupo, porque é tudo médium. Eles já sabem aquilo que você fala. Eles não precisam ouvir mais. Eu discordei, mas eu respeitei. Não querem ouvir? Não ouçam. Eu escuto palestras de várias pessoas. Eu vou desde palestra do Divaldo, aquele outro Rosandro Christen, sei lá, um negócio assim, o nome dele. Eu gostava muito de escutar as palestras dele, até ele começar a cobrar curso e coisa e tal. Eu escutava muito a palestra dele. Ele, como um palestrante espírita, ele era muito bom. Mas aí ele se deixou levar também, no meu ponto de vista, não sei se está certo ou errado aquilo que eu estou pensando, mas ele começou a fazer uma fama em cima do espiritismo, onde ele partiu para cursos particulares, aos quais ele cobra, não é cobrando palestra espírita, mas é cobrando palestras que ele começou a fazer depois que fez sucesso enquanto palestrante espírita. Não sei se vocês conseguem me entender. É como se tivesse usado o canal da doutrina para propagar um outro interesse, né? Que nem eu falei, não me interessa que ele faça isso. De fato, não me interessa. O que ele fez de bom eu pego ainda e escuto. Eu pego vídeos deles e volto a estudar. Volto a escutar. Tem a Marise também, Braga, né? Marise Braga, se não me engano, que é o nome dela. Eu também pego para assistir, né? Eu pego os vídeos antigos do Chico Xavier, as leituras, tudo que é texto do Chico Xavier eu pego, dou uma lida, fico refletindo. Poxa, eu não sou a dona da razão. Eu preciso pegar outras fontes e ir colocando na minha cabeça aquilo ali. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que funciona o ensinamento, o conhecimento. A gente tem que ter ele todo ali, em todo momento. Você tem que estar recapitulando. Senão a gente esquece, a memória nos trai. E tem gente que não, que vai usar a doutrina para poder se aparecer, né? Começa a fazer palestra, das palestras começa a fazer livro, dos livros alguns vendem e ajudam casas espíritas, ajudam
lugares que precisam, que têm necessidade. Outros vendem livros se apropriando da ideia de que ele, como orador, ele pode divulgar uma obra que seja dele em particular e ele ganha dinheiro com isso. Aí é que mora o perigo. Porque os obsessores estão de olho em tudo isso. Quem está fazendo por amor, quem está fazendo por dedicação, quem está estudando porque quer evoluir, porque quer ajudar o próximo, quem está fazendo tudo isso para se aparecer. Ou para utilizar da doutrina ou de uma religião um canal para se, engrandecer. Esse é um caminho sem volta. Eu cansei de ver oradores bons que chegam lá na frente, dão conta do recado, falam engraçado, são animados, atraem as pessoas para uma casa espírita, porque é ruim você ir para uma palestra e a pessoa fica falando molinho, baixinho. Traz calmaria? Traz. Mas para algumas pessoas não faz o efeito esperado, porque ela já está desanimada. Aí ela pega aquela calmaria toda, ela fica mais desanimada ainda. Então ela quer algo que eleva ela, que traz ela para a vida, que traz alegria para ela. E às vezes um orador mais alegre, mais palhação, ele chama atenção. Eu comecei a frequentar a doutrina assim, com um orador excepcional. Eu adorava aquele orador. Ele, como orador, ele era muito bom. Ele era muito engraçado, ele era muito alegre, ele trazia o conhecimento de uma forma leve, divertida. E eu era adolescente, eu amava tudo aquilo. E até hoje, se alguém começar a fazer palhaçada, me chama muito mais atenção do que se for falar muito sério é cansativo. Eu não consigo fazer gracinha na hora que eu estou fazendo a leitura, o estudo, eu não sei porquê. Eu gostaria de falar umas piadinhas no meio para até acordar o pessoal que assiste, mas eu não consigo, não é de mim. Então, eu não sou uma boa oradora como deveria ser, né? Por isso que eu falo, não estou preparada para fazer palestra, eu estou ensaiando ainda para fazer palestra. Eu não posso assumir esse papel de oradora porque eu não estou preparada totalmente para isso. Eu acho que o orador ele tem que ser um cara que chama atenção para aquilo que você quer passar e não chamar atenção para si próprio. E o texto está mostrando para a gente que na casa espírita tem muito disso. O cara começa como um orador, ele começa a brilhar lá na frente, as pessoas vão lá para assistir ele começa a propagar as palestras dele, hoje ainda mais na rede social, vou estar em tal lugar, vem me assistir, vem me ver. Tá propagando a doutrina? Tá propagando os ensinamentos da doutrina? Tá. Mas alguns aproveitam isso para propagar a si próprio, para fazer o nome daquela pessoa em cima da doutrina. Eu tive um garoto que eu conheci há uns anos atrás, menino lindo, pensa numa criatura linda fisicamente, um garoto, eu acho que na época ele devia ter uns 25, no máximo aí uns 30 anos, e eu já estava dobrando o cabo da Boa Esperança, professora na sala de aula, eu fui apresentada para esse garoto, um policial da rota, menino lindo. Na rede social ele tinha 300.000 meninas lá no Face dele, lá, e ele tinha uma namoradinha também. Mas pelo fato de colocar o braçal da rota, sair lá na viatura com o bracinho para fora da viatura, né? Fazendo cara de marrudo. E depois postando fotos na internet, vestido de rotariano, ele não ia precisar nem da roupa da rota para chamar atenção. Tô dizendo que o menino era bonito mesmo, parecia um modelo, lindo. Ele não precisaria nem da rota para se promover. Mas ele começou a tirar foto fardado, dentro de viatura, fazendo ocorrência e colocando no Face dele propaganda. Ou seja, ele passou a utilizar o nome da instituição Rota para se autopromover. Começou a fazer luta, não sei se é Muay Thai, eu não entendo muito bem disso. Eu sei que era uma luta lá de corpo, e ele levava os treinamentos dele dentro do batalhão, filmando, tirando foto. E aí depois, quando ele ia para as lutas, ele falava, fulano de tal que é da rota. Então as pessoas iam assistir a luta porque era o policial da rota que estava na luta. Não era aquela criatura, aquela pessoa. É isso onde eu estou querendo chegar com vocês, né? Dentro da doutrina, nós não podemos utilizar o nome espiritismo para se autopromover. Não tem cabimento eu chegar aqui e falar para vocês assim, olha, vai ter uma palestra lá na Penha da Patrícia que é espírita. Eu não preciso colocar uma faixa dizendo que eu sou.
A Patrícia que fez palestras, 200 palestras em casa espírita, que fez 500 livros, que conversou com não sei quantos obsessores, que já ajudou não sei quantas mil pessoas. Eu não preciso disso. O que importa é que a Patrícia vai numa casa espírita falar sobre determinado assunto. E se aquele assunto é o que você quer ouvir, seja muito bem-vindo. Venha assistir. Pronto. Quando eu comecei a desenvolver os canais, tem pessoas que falam, Patrícia, você tem que virar o celular. O celular tem que ficar na horizontal, para você poder falar e ficar igualzinho o modelo do YouTube. Eu falei, eu não estou fazendo para o YouTube. Quando eu comecei, eu já comecei assim. Eu não comecei para fazer para o YouTube. Eu comecei para fazer para os meus amigos. Os vídeos que eu fazia ficava longo demais. Quando eu ia compartilhar do WhatsApp, era cortado, porque o WhatsApp tem um tempo certo, aí ele corta. E eu não conseguia abrir um aplicativo, trabalhar com um aplicativo para compactar meus vídeos. Aí as pessoas falam, vai lá e joga no YouTube. O YouTube compacta, depois você compartilha com seus amigos. Então eu deixo meu celular em pé, que é onde eu consigo me visualizar melhor. Se for deitado, eu não consigo achar o meu rosto ali, eu não consigo focar o meu rosto. Aqui eu tô conversando com vocês, mas olhando para mim diretamente. Então, é como se eu tivesse com uma pessoa na minha frente. Eu converso olhando no olho. E quem vai assistir o vídeo tem essa sensação. A Patrícia está falando comigo. Agora, já pensou, eu viro a máquina. Aí o meu olho fica pro lado esquerdo, ou pro lado direito. Ou então eu olho para baixo, ou então eu fico com o rosto meio virado. Porque eu não consigo focar ele deitado aonde está a câmera. Porque a câmera não está com ele deitado. A câmera vai ficar de ladinho quando deita ele, né? O celular. Aí eu falei, eu não vou me sentir bem, porque eu quero que a pessoa olhe para mim quando eu tô falando. E não que eu esteja falando ao vento e ela só esteja me escutando. Eu quero que olhe para mim. Eu quero que preste atenção no meu olho. Aquilo que eu tô falando é aquilo que eu tô sentindo. Eu quero passar sentimento para a pessoa na maior humildade possível. Não é que eu tô impondo alguma coisa. É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu tô interpretando. Eu quero que a pessoa perceba que ela não está sozinha, que nós estamos juntos nessa. É uma forma que eu tenho de chegar mais perto da pessoa com a câmera em pé. Quem tem celular vai deixar o celular em pé e vai me ver de igual para igual. Agora, quem for virar o celular, como é o de costume no YouTube, não vai me ver dessa forma, né? Tem mais dificuldade, eu entendo, mas eu não vou mudar meu jeito de gravar, porque tem que... Não, eu vou na minha simplicidade. Patrícia, você tem que procurar repetir menos as palavras. Concordo. Como professor, eu também falava isso para meus alunos, porque a gente repete palavra. Então, né? Eu tenho mania de falar essas palavras. Mas na hora de escrever, eu não repito. Eu sou adulta, eu sei diferenciar. Eu faço um texto sem repetir palavras. Agora, se fosse um aluno, uma criança, aquilo que ele fala, ele escreve. Então, aí sim, eu tenho que corrigir a criança que ela não pode ficar repetindo palavra, porque na hora de escrever ela vai ficar repetindo também. Aí não dá uma boa concordância. Na hora de falar, eu não sei, é porque eu não fico reparando na forma que as pessoas falam. Se elas estão compartilhando a mesma ideia, dando voltas naquela mesma ideia para chegar no mesmo lugar, se elas estão repetindo palavras, se elas têm vício de linguagem, se elas falam em gíria, eu não fico reparando isso nas pessoas, porque o que eu pego das pessoas é o que elas querem me dar. E eu pego o melhor, eu procuro pegar sempre o melhor. A pessoa às vezes fala alguma coisa meio atravessada para mim, dá uma resposta, né? Outro dia uma amiga pegou e falou assim, eu não vou no encontro com vocês, que é um grupinho de amigas que nós temos, porque eu prefiro estar com meu marido. Pegou mal. Né? Tudo bem, a gente vai dar sempre preferência para o marido, para o filho, para alguém mais próximo do que para um amigo. Isso é fato. Mas ela falar daquela forma pegou mal. Aí eu peguei e falei assim, eu não faço mais questão também que ela esteja junto, eu sou mais endurecida. Aí uma outra amiga falou, não, Patrícia, ela não quis dizer isso. É o jeito dela falar que pegou mal, mas ela não quis dizer isso, ela gosta de estar com a gente, né? Então vamos manter o grupo junto. Né? Releva isso daí. Você interpretou errado e ela falou de uma maneira que não foi legal. Mas eu não percebi se ela falou a palavra certa, correta. A forma dela falar caiu mal. E aí eu fiquei meio assim, falei, se ela prefere estar com o marido, ela se desfez da gente, por que eu vou dar, né, tanta bola para uma pessoa assim? Quando ela quiser, ela vem, quando não quiser, amém.
Eu sou meio estourada, assim, né? Que nem eu falei, eu não sei o meio termo. Para mim, ou é certo ou é errado, ou é sim ou é não. Ainda tenho muito que aprender aí em relação a isso. Então, eu não fico preocupada com detalhes, né? Eu dei minha tia, meu tio vieram em casa. Eu ofereci uma feijoada de uma mulher que cozinha para mim há 15 anos. Essa mulher é dona de restaurante. Ela faz uma feijoada como ninguém. Amo a feijoada dela. Não como feijoada em outro lugar que não seja o dela, que é gostosa demais. Aí ontem, na simplicidade da minha tia, ela falou assim: e se você comer minha feijoada, você não vai nem querer saber mais a feijoada dessa mulher. A simplicidade da minha tia deu a entender arrogância, para quem não conhece minha tia. Mas eu conheço minha tia, eu sei que não é arrogância, eu sei que é um modo de falar. Agora, tem cara dentro da doutrina ou dentro de uma religião que ele fala dessa forma. E se você assistir minha palestra, você não vai querer mais ver palestra nenhuma. Arrogância pura, não é modo de falar. É o que o cara entende dele. Ele acha que ele é a última bolachinha do pacote. E essas pessoas que começam a se julgar melhor do que as outras, que não querem ouvir outras porque elas já passaram dessa fase, que elas não precisam mais, são as pessoas que vão tudo para o umbral, gente. No umbral tá cheio de espírita. O pessoal fala, eu vou ser espírita porque eu vou compreender as situações, eu vou me livrar do umbral. Que o comprometimento é muito maior. Se você não agir adequadamente, você vai para o umbral e vai sofrer até mais do que o outro que não tem conhecimento. Porque Jesus dizia o quê? Muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Se você tem conhecimento, você tem que usar. Se você acha que você já sabe tudo, você está errado. Não sabe tudo coisa nenhuma. Olha aí, quantas vezes eu já cheguei aqui essa semana e falei, quando a gente sabe de todas as respostas, vê em Deus e muda as perguntas. O livro dos Espíritos está lá, dizendo que a transformação vai ocorrer, que nós vamos deixar de ser prova e expiação, nós vamos ser regeneração. Tá, porque eu li isso no livro dos Espíritos, então vou fechar esse livro, vou fechar no rumo do mundo de regeneração, na transição planetária, não vou ler a obra do Divaldo, porque o Divaldo fala o que o livro dos Espíritos já estava falando. Então, para que eu vou ler essas obras? Tá dando para entender onde eu quero chegar? Claro, o livro dos Espíritos tem, as obras do Divaldo tem, a obra do João vai ter, da Maria vai ter, e eu vou ler aonde estiver falando sobre transição planetária. Porque não é porque um falou que acabou o assunto. Esse assunto não se esgota. Cada um tem um ponto de vista, cada um vai te ensinar de uma forma diferente. Aquilo que você não aprendeu que estava no primeiro livro, no segundo você aprende, no terceiro você vai aprender mais ainda. E as pessoas, quando acham que já sabem, elas param. E aí, quando elas param, elas não aprendem mais nada. Aí começa a fazer besteira. Aí é onde o médium cai. A arrogância, a vaidade, a teimosia, a inveja, porque aí o outro está querendo se destacar, não, eu vou me destacar mais do que ele. Ah, um fez como é que chama aqueles negócios lá de propaganda? Ah, eu não sei o nome daquilo, mas é umas figurinhas que o pessoal faz de propaganda, né? Patrícia vai estar no Caminho da Luz, dia 12 de junho, às 7 horas da noite. Então, eles fazem aqueles papelzinhos lá de propaganda e bota no Facebook. Aí a Patrícia só tem 2 florzinhas na propaganda. Poxa, mas a Maria tem 15 flores, ela tem a floricultura inteira atrás dela. Aí vai aparecer uma e falar assim, ela só tem 2 flores, eu vou fazer mais caprichado do que a Maria que tem 15 flores, eu vou fazer logo um jardim na minha propaganda. Não que você não possa ser caprichoso, não que você não possa fazer uma propaganda mais bonita do que eu, pode. Mas às vezes não está ligado ao fazer mais por caridade, para chamar atenção, para trazer as pessoas para a sua palestra. Às vezes é para aparecer na mídia. Fulano tá lindo na foto. Acabou. Já não tem valor nenhum para aquilo que nós precisamos na doutrina. Pessoas humildes, pessoas que trabalhem com amor, pessoas que trabalhem se dedicando à dor do próximo. A dor do próximo não precisa que você seja lindo. Eu vejo gente, olha, sinceramente, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. Pode ser que eu esteja errada. Mas eu vejo gente indo para casa espírita trabalhar com sapato de salto, com um brincão desse tamanho, com pintura que parece um reboque de uma casa, combinando roupa, tá, com puta de um decote.
para dar passe. Vai ficar lá desse jeito com os peitos em cima da pessoa que está tomando passe. A gente vê cada coisa. Eu não concordo. Não tem que ir relaxado, não tem que ir com uma calça caindo, larga, mas também não precisa ir emperequetado, porque eu sou médium, eu trabalho na casa, cada um com o seu gosto. Eu sei que vocês vão falar isso para mim, Patrícia, cada um no seu gosto, mas eu acho que para um trabalho humilde requer humildade. Vai chegar uma pessoa na casa espírita, como um dia eu cheguei, que só tem aquela camiseta, que só tem aquela calça. Eu, quando saí da casa dos meus pais, eu só tinha uma calça e uma camiseta que estava no corpo. Aí eu fui pro André Luiz, lá em Santana. Cheguei na casa do André Luiz, eu tava ruim? Eu me senti pior. Porque quem frequenta André Luiz é o pessoal bambambam de Santana. É o pessoal que tem carrão, que tem casão. Quando eu entrava na casa, eu fui, acho que, para fazer um tratamento lá. Se eu fui lá, era para fazer um tratamento de 7, 8 vezes, se eu fui lá umas 3, 4 vezes, foi muito, gente. Porque eu me sentia mal de entrar na casa, que já era uma casona, não era uma casinha espírita, eles cresceram demais, muita gente, e tudo muito, extremamente perfumado e bem vestido, e eu ali com a minha calça jeans, com a minha camiseta que eu tava batendo todos os dias, que final de semana eu tinha que lavar para segunda-feira usar de novo, e final de semana eu usava a camiseta e short do meu marido, porque quando eu saí da casa dos meus pais eu não levei nada, só levei a roupa que tava no corpo. Então eu me senti humilhada de entrar num lugar onde estava todo mundo muito bem vestido. Se vocês vão naquele salão, como que é o nome, gente? Me ajuda aí, Mike. Ai, esqueci o nome. É ali no Brás. Fizeram um salão lá de evangélico lá que é, né, a 7ª maravilha do mundo. Eu esqueci o nome. Não sei o que de Salomão, Templo do Salomão, um negócio assim. Eu passei ali de ônibus quando eu pegava ônibus, logo no começo que foi inaugurado aquilo, eu só via carrão na porta. Parecia gente humilde ali, com certeza, mas pessoas que iam ali, eu acho que naquela coisa, se aquele tem um carrão, eu vou frequentar essa igreja, eu também vou ter um carrão. Poucas pessoas iam lá pelo sofrimento, uma dor, que queria tirar aquele sofrimento, aquela dor, pela sua transformação moral. A maioria acreditava naquelas promessas. Olha, tá vendo? Tudo isso aqui é promessa de Deus na vida de vocês. Vocês vão ter uma casa grande, vocês vão ter um carro grande, vocês vão ter muito dinheiro. E você não faz a reforma íntima através de dinheiro. Você faz a reforma íntima através da humildade, da caridade. E isso não precisa de roupa bonita, não precisa de carro bonito, não precisa de casa grande. É você, é uma coisa sua com Deus. Então, esse texto, ele vem dizer que, à medida que vieram esses espíritos endurecidos, atrasados, que ainda têm muita vaidade, muita teimosia, muita ignorância, até mesmo são seres violentos, né, que vêm de regiões inferiores, também estão vindo espíritos mais elevados, da corrente franciscana no meio de nós. Pessoas que viveram na época de Francisco de Assis, que trabalharam em prol de camponeses, pessoas humildes, simples. Vocês vão ver dentro de igrejas, dentro de centro espírita, vocês vão ver dentro dos seus lares pessoas que são simples, que falam com simplicidade, que não desejam riqueza, que desejam amor, que desejam respeito, que distribuem de graça sorriso, abraço, conforto, alegria. Então, é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus ensinou. Seja simples, seja humilde, seja pacífico. Não tem que crescer, não tem que aparecer. O que você tem que fazer é o seu melhor para o próximo. Fora da caridade não há salvação. E se você utiliza esse lema, fora da caridade não há salvação, para você se beneficiar, se prepara que um umbral está te esperando. Porque não existe toma lá da cá. Não existe. Você tem que fazer despretensiosamente, você tem que fazer por amor, por dedicação, por desejo de fazer o bem, apenas pelo desejo de fazer o bem, sem querer exatamente nada em troca. Então, as condutas que a gente vai observando no decorrer do caminho é que os indivíduos são frágeis, né? Eles se fascinam com a doutrina no começo. Eu quero estudar tudo que tiver. Né? Já viram aquelas pessoas que entram na doutrina
Eu quero fazer curso de tudo que é tipo que tiver aqui dentro, se inscreve em todos os cursos, assiste todas as palestras, toma todos os passes, ajuda a desenvolver a mediunidade rápido para poder trabalhar no magnetismo de água, para trabalhar lá na câmara de passe, para trabalhar como pessoa que limpa o centro, que leva água para o palestrante, aquelas pessoas que querem se dedicar ao máximo na casa, porque estão encantadas com a casa. No mesmo pé que se encanta, desencanta. Porque ao longo do caminho vai vendo que um tem defeito, o outro tem defeito, ele não se desencanta com a casa em si. Ele vai se desencantando aos poucos pela casa, porque ele vai vendo que os outros não acompanham aquela euforia dele. Porque depois que você começa a frequentar a casa espírita, você não fica mais eufórico. Você vai ver que tudo tem uma funcionalidade, que você pode ser parte dessa engrenagem. Você não precisa ser tudo, você pode ser parte da engrenagem. Eu fui para trabalhar psicografia na Casa Seja, lá na Penha. Me deram oportunidade, agradeci de coração, falei, poxa, eu estava doida para voltar para a prática mediúnica. Se eu posso ajudar nisso, eu quero ajudar, eu vou estar sentada, não vou ficar em pé, não corro risco de cair. Se a minha cabeça ajudar, a minha mão ajudar, eu quero trabalhar. Me deram oportunidade. Poxa, lá tem uma escada gigante lá, que é perigoso eu capotar para trás. Tive que me afastar do trabalho. Falei, poxa, não vai dar, minha perna tá mole, não consigo subir essa escada. Mas aí eu falei para eles, eu vou continuar fazendo o quê? As lembrancinhas de datas para evangelização. Eu não vou me desligar. Eu vou fazer alguma coisa. Não vou deixar de fazer algo para casa. Eu vou achar alguma outra coisa. Eu quero fazer parte da engrenagem daquela turma, daquela equipe. Não vou sair totalmente, porque eu queria fazer psicografia, já que eu não vou, então dane-se. Vou virar as costas para todo mundo e falar, agora vocês se viram. Não. Eu achei a brecha para poder fazer as lembrancinhas. Falei, deixa eu fazer as lembrancinhas das crianças. Eu venho aqui e entrego as lembrancinhas para vocês. Quando eu tenho um dinheirinho, eu falo, me avisa, tá precisando comprar algum leite, alguma coisa para as famílias que vocês atendem aí, para a água que vocês dão para o pessoal de rua. Tá aqui. Quando eu tenho dinheiro, eu participo. Não é obrigatório. É uma coisa que eles fazem de caridade aos outros e que eu gosto de fazer por tabela. Eu faço parte da engrenagem. Mas eu não sou o todo, eu não preciso fazer tudo. E as pessoas começam a ficar tão animadas no começo que elas querem fazer tudo. Aí elas começam a criticar o quê? Aquele que não faz nada. Aquele que faz muito pouco. Aquele que faz parte da engrenagem como eu. E aquele ali só faz isso. Enquanto a gente está aqui se matando. Coisa de ser humano. Mas que a espiritualidade está de olho. E eles aproveitam todo isso, todo esse contexto que eu estou falando para obsediar. Olha quantas brechas eu já falei no decorrer de 47 minutos de vídeo, gente. Muita brecha, muita coisa que a gente faz errado e que a gente atrapalha os trabalhos mediúnicos, né? Então, aí ela fala aqui, a hora exige atenção e cuidado ante ao número expressivo de lobos disfarçado de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras, que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. Só isso aqui, eu acho que eu não precisava ter falado mais nada, né? Tá cheio de lobo em pele de cordeiro por aí. Os falsos profetas que Jesus já dizia que iam aparecer. Pessoas que querem conduzir uma leva de outras pessoas, mas que não tem moral nenhuma para isso. E a gente está sujeito a entrar numa casa espírita, encontrar pessoas assim, entrar numa igreja católica, entrar numa igreja evangélica e se deparar com pessoas desse nível. Porque não é a placa da igreja ou daquela religião. É a pessoa, é o ser humano. E o ser humano é espírito, e é um espírito em evolução. Grande parte de todos nós somos atrasados moralmente. Talvez até inteligente, mas atrasado moralmente. E por ser atrasado moralmente, nós atraímos aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos. Muitas das vezes a gente atrai os obsessores, que impedem a nossa evolução e ajudar aqueles que vêm em busca de auxílio. Então, para os médiuns só cabe o quê? Uma reflexão firme na mudança de hábito, mudança de comportamento,
A mentalidade tem que ser voltada na caridade, não na aparência. A gente tem que continuar estudando sempre, tem que ter isso na cabeça, né? Que não é porque eu já sei que eu já sei tudo. Eu tenho que continuar me aperfeiçoando, tenho que continuar aprendendo. E assim vai, né? Segunda-feira a gente termina esse primeiro capítulo aqui. Mas tem bastante reflexão aí, bora lá.